Fala galera, Tozar, beleza? Meu coluna de jogada 10 de pós-jogo de Flamengo 0, LDU 0. Começa agora. Flamengo empata com a LDU no morro, lá na altitude, num jogo em que poderia ter até um resultado melhor do que o empate, mas o empate acabou no final, pelas circunstâncias, como se terminou o jogo, o time tentando correr, ainda tentando se aguentar, sendo até um bom resultado. Vamos começar falando dos 11 iniciais. Filipinho subiu o morro, levando esse time aqui. Acabou que o Plata, que seria talvez a principal arma por conhecer, né, já o estádio, conhecer, já jogou várias vezes lá, acaba se machucando ou sentindo no treino de ontem e não jogando hoje, no caso. Então, Filipinho começa com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Everton Araújo, De Arrascaeta, Gerson, Juninho, Xereca e Bruno Henrique. E aí a gente entende que ele botou talvez a galera que tivesse mais preparado fisicamente para essa partida. E por que eu digo isso? Porque ele acaba botando o Everton Araújo, né? Ele coloca dois volantes, mas com o Gerson ali em alguns momentos, principalmente do lado direito, mas tentando cair um pouco para o meio, até com 3 volantes em alguns momentos. Mas é o time que iniciou a partida. E aí, o que se viu, principalmente no primeiro tempo, desde o início, é o Flamengo com dificuldade para terminar as jogadas, tempo de bola e tudo, mas com domínio grande da posse, como já era de se esperar. E um LDU tentando sair nos esticões, né? Assim que recebia a bola, tentava meter uma bola longa para a corrida dos 2 atacantes lá entre os nossos zagueiros. E o Flamengo faz um primeiro tempo bom, principalmente da zaga, ganhou todos os duelos e termina o primeiro tempo com 0-0, mas poderia terminar até com 1-0, 2-0. O Arrascaeta teve chance, a bola passou ali na frente do gol algumas vezes, ou seja, o Flamengo podia ter feito. Eu acho que o Bruno Henrique teve. Não dá para dizer que foi chance, mas perto disso, o Juninho também. Mas o Flamengo dominou o primeiro tempo, principalmente territorialmente, né? Teve em média aí, perto de 65% de posse de bola. Segundo tempo, o Flamengo volta com o mesmo time. Tirar aqui a escalação. E aí começa ao sofrimento, né? Por que eu digo sofrimento? Logo aos 14, o Pedro entra no lugar do Juninho, o Flamengo faz a primeira substituição. E aos 20, já quando o time já começa, a gente começa a sentir que o time realmente estava batendo biela, já aberto o bico. Ele faz as segunda e terceira substituições, entra Cebolinha e Luiz Araújo, sai BH e Arrascaeta. BH tentando já, mas também já tá meio sem perna. Arrascaeta também fez até uma boa partida, até onde deu fisicamente. Mas a partir desse momento o time abre o bico, assim. E aí o Flamengo começa a sofrer um pouco, mas não é aquele sofrimento que foi das outras vezes que jogou contra a LDU lá, assim. Esse time da LDU, então eu vou falar sobre ele depois, mas é bem mais fraco que todos os outros que a gente já tinha jogado anteriormente. O de 19 e o de 21. E aí os caras tentando lá na base ou de uma barra, ou de uma. Principalmente jogar a bola parada. O Flamengo conseguia, até com certa tranquilidade, retomar essa bola, mas aí, como já não estava mais com perna, tentava uma bola um pouco mais longa, mas não conseguia. O Wesley passando bastante, foi que talvez que segurou melhor fisicamente, né? O Gerson, aos 20, já não aguentava mais. Eu achei talvez tenha sido um erro do Filipinho de deixá-lo em campo ainda, né? Ele tinha mais duas substituições e não fez. Deixou o Gerson se arrastando em campo, e a sorte que acabou não atrapalhando muito. O fato é que o Flamengo só teve uma preocupação grande, né? Um perigo grande de gol. Já nos acréscimos, um escanteio, sempre de bola parada. Centroavante que entrou no segundo tempo, que eu não faço ideia quem seja, cabeceia sozinho, ele e o goleiro olhando pro Rossi, só que cabeceia para fora. E aí o resultado do jogo foi 0-0, né? É um resultado bom,
né? Não é o melhor seria a vitória. O Flamengo acho que até poderia ter vencido a partida, até pelo que apresentou e o que o LDU principalmente apresentou, mas a questão física de fato, a altitude é um baita de um doping e acaba nivelando por baixo a partida. Foi o que aconteceu. Eu entendo que esse time aqui no Rio provavelmente vai tomar um pau, porque assim, é muito ruim, não é pouco ruim não, mas é muito ruim, muito limitado assim, né? O Flamengo jogando seriamente no Maracanã, a chance de ir bem é grande. Ah, mas contra o Córdoba também diziam isso. Mas Córdoba vai servir, Centro Jogo Central Córdoba no Rio, vai servir de exemplo para todos os outros. Então, assim, sempre que tiver jogos assim, ele vai lembrar do Central Córdoba e vai correr o dobrado. E aí acabamos essa terceira rodada com 4 pontos, né? Ainda vai jogar Central Córdoba e Tátira. O time da LDU também tem 4 pontos. É isso, né? Ou 5 pontos? Não, agora eles têm 5, a gente 4, acho que é isso. E o que a gente pode falar da parte dos jogadores? Falar um pouco dos jogadores agora, né? Falei já do time da LDU que eu acho fraco, mas vamos botar os jogadores, vamos dar as notas. Bom, o Rossi, sem muita preocupação, na verdade. Todas as vezes que teve que intervir foi bem tranquilo, não vacilou em nenhuma vez, jogou assim bem, eu vou dar 7,5 para ele. O Wesley, muita força, mesmo na altitude, estava correndo igual notícia ruim. Muita força, tanto no apoio do ataque quanto defensivamente. Vou dar aí 8 pro Wesley. A dupla de zaga, Ortiz e Danilo, para mim foi perfeita, assim, partidaça dos dois. Assim, ganharam todos os duelos, foram perfeitos, assim, tanto na ajuda da armação, né, dos duelos, principalmente pelo alto, uma tentativa de bola esticada para os atacantes, conseguiram principalmente antecipar, mas ganhar a grande maioria desses duelos. Então vou dar 9 para cada um deles, para o Ortiz e para o Danilo. Para mim é dupla titular, tá? Já vou avisando aqui. Apesar de eu gostar muito do Léo Pereira e tá indo bem, eu acho que para mim essa é a dupla titular. Aí, Tom Lucas, até onde fôlego deu, acho que fez até uma partida ok, não teve. Acho que teve um só que ele tenta tirar e dar no pé do cara, mas também já estava lá pro segundo tempo, já estava se arrastando em campo. Vou dar aí 7 pro Ayrton Lucas. Pulgar fez uma partidaça, mais uma. Impressionante como joga a bola esse cara. Controla o meio-campo, ajuda bastante. Nossa, mãe do céu, que ele correu até onde deu, correu o menino. Vou dar 9 também. O Elton Araújo acho que fez uma partida ok. Era o cara que talvez o Filipinho tenha colocado porque tem mais físico, né? O Alan também não subiu, teria que ser acho que só ele, né? Ou ele ou o Gerson. E acho que fez uma partida ok, tá? Não acho que não comprometeu, nem atrapalhou em nada. Vou dar 7. O Arrascaeta, eu achei que foi bem até onde deu também. Teve chance de gol, né? E poderia até ter um melhor resultado, melhor por conta disso. Tem uma hora que ele, logo no início do jogo, ele corta a perna esquerda e bate meio fraco. Poderia ter feito o gol. Vou dar 8,5 pro Arrasca. O Gerson, até onde o físico deu também, estava bem. Mas depois, assim, ele abre muito o bico e eu acho que aí erro do Felipe de não ter tirado, assim. Dava para ver claramente que ela não conseguia nem correr direito. Mas até onde deu, vou dar 7,5 pro Gerson. Ainda um pouco abaixo do que é o Gerson normal, mas assim, é difícil você não retirar ou não lembrar da altitude o que ela pode acarretar para cada um dos jogadores. Então, assim, é um fator que você não tem como tirar, cara. Tem altitude e a altitude ela impacta os jogadores, isso é fato. E impactou ele também, então assim, fica até difícil. Vou dar 7 porque eu já só achei que foi um pouquinho abaixo do que ele é normalmente, né? Juninho, eu achei que correu bastante e tudo, mas também não. O que ele tentou também não deu muito certo. Vou dar aí para ele, talvez o pior em campo. Vou dar 6,5 para ele. E nem uma nota ruim, porque eu de fato não fez um jogo ruim, mas muito voluntarioso, né? E tudo, mas ainda tá faltando muito para ele, assim, né? Eu espero que ele, durante a temporada, ainda consiga, enfim, consiga mostrar o seu futebol. Acho que tem qualidade. E, bom, tem tido um pouco de dificuldade. O Bruno Henrique, para mim, tá com aquele mesmo problema, que desde, eu não sei se tem a ver com a questão lá
das denúncias e tudo, mas a cabeça dele pode não estar bem, e ele não está bem já há uns 4 jogos. Hoje foi a mesma coisa, tudo que tentou, errou. Tentou aquele chute dele que ele corta para dentro e bate, jogando longe do gol, assim, tá realmente. Mas vou dar 7 por ser voluntarioso, por ser o Bruno Henrique, que é assim, alguns contra-ataques até tentou ajudar a puxar, eu achei ele um pouquinho melhor que o Juninho, então vou dar 7 pro BH. Filipinho, vou dar 8, acho que, mas assim, vou dar 8, 8 porque ele não tirou o Gerson, assim, senão ele ganharia mais, fatalmente. O Gerson morto em campo, ele deixou ele até o final. Morreu com 2 substituições que poderia ter feito. Eu nem olhei também o banco, tô falando, poderia ter tirado o Gerson e botar, mas quem? Eu não sei. Deve ter uns moleques, talvez ele tenha preferido ter o Gerson pela experiência e tal, enfim. Mas o fato é que deixou o Gerson e estava se arrastando em campo. O Flamengo sai de Quito com 4 pontos, como eu falei. Importante. O próximo adversário é o Central Córdoba, lá na Argentina. Acho que o Flamengo tem total condição de vencer. Não venceu aqui, de fato, por conta, vou dizer que soberba e tudo, acho que conjectura do jogo, né? Tomou um gol logo, um gol de pênalti, depois tomou outro. Acho que há a possibilidade de a gente ganhar. Tem mais time. Se jogar seriamente, tem grande chance de ganhar lá. Né? E depois vem para 2 jogos em casa para matar a fase de classificação, né? Fase de grupos, né? E é isso. Aí o Flamengo joga agora no próximo fim de semana, no domingo, contra o Corinthians, pelo Brasileiro. Esperar que o time se recupere a tempo, assim, apesar de parecer que vai ter mais tempo do que o normal, mas o Flamengo já voltou hoje. Amanhã, parece que na parte da tarde vai ter um treino. Já ele vai ter quarta, quinta, sexta, sábado para treinar, né? Acho que quinta, sexta e sábado, de fato. Treino mesmo, acho que amanhã. Para quem jogou e pelo cansaço que dá ter subido o morro, de repente dá folga, não sei, ou faz um regenerativo, o fato é que o Flamengo vai ter aí 4 dias pelo menos para treinar e para pegar o Corinthians, que é um adversário difícil, não é, mas é um adversário que é difícil, o Flamengo vai ter que jogar e precisa vencer para tentar retomar a liderança do brasileiro, beleza? É isso, minha coluna pós-jogo jogada 10 é essa, espero que tenham gostado. Até domingo,